Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Move Talk. E olha, dois convidados hoje que vão estourar a boca do balão aqui. Gente que tem muita história boa para contar, que tem sucesso pessoal, profissional e hoje disponibilizou das suas agendas lotadas para ficar 1 hora comigo. Mas antes de eu pedir para essas pessoas, se apresentarem, queria agradecer a presença aqui desse co-host que está de novo aqui comigo. Fala, André. Seu Rafael Cunha, diretor da Microlins. Fala, André. Fala, convidados, que são os melhores. Olha só quem está aqui na nossa frente. Ele que ficou pouco tempo com eles hoje. Rapaz, hoje chegamos aqui às 8h30 e saímos agora, na hora da gravação. Isso. E só vai saber quem está aqui, né? Então, não se sabe que hora é agora. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa madrugada, boa né? madrugada. Depende da hora que cada um está assistindo. Obrigadão de novo, Rafa, por estar com a gente nessa, me ajudando aqui, trazendo insights, perguntas, né, que nos interessam bastante. E, gente, duas pessoas que estão aqui são dois multifranqueados da Microlins, que começaram suas histórias, uma como aluna, né, depois colaboradora e hoje multifranqueada de 7 unidades, com mais ainda uma para inaugurar. Falei certo? Falou. Então, uma franqueada de 7 mais uma, 8 unidades da Microlins, que é a maior escola, né, profissionalizante, agora de graduação em pós do Brasil. E a melhor, né? E a melhor. Não é só a quantidade, é a qualidade. É isso. Boa. E também, ao lado dessa pessoa que vai se apresentar ainda, muito melhor, vai falar quais as escolas dela. Eu tenho aqui um multifranqueado, também que tem 2 operações, mais uma para inaugurar. Então, você vê, o pessoal está expandindo, está com fome, está com vontade, está cada vez mais transformando vidas. Que começou como colaborador e depois também se tornou franqueado e multifranqueado. E que a gente estava falando rápido aqui, né? Falei, pô, o Rafael tá com eles aqui há um tempo, o que eles estavam fazendo? Estavam no conselho da marca, então não é só multifranqueado, eles estão no conselho da Microlins, que a gente vai falar um pouquinho. Então, olha a trajetória, hein, Rafa? Colaborador ainda... e aluno para multifranqueado do conselho, só isso. Exato. E o Everton, esse ano, assumiu a cadeira de vice-presidência aí do Conselho. Então, ele é vice-presidente do Conselho 2025. Essa eu não sabia. Representando o Rio de Janeiro. Everton, diga lá, cara, se apresente. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, tá? Bom, gente, prazer. Meu nome é Everton. Sou um filho amado e cuidado por Deus, apaixonado por empreender, né? Acho que meu DNA é negócio, eu tenho uma veia comercial muito forte, acho que isso já vem de berço, de família. Um apaixonado por Microlins, um apaixonado por transformar vidas, né? Eu estar aqui hoje, né? Minha vida, sempre falo, eu devo tudo a essa marca, né? Microlins. A Microlins foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E a minha carteira de trabalho só tem um registro, que é a Microlins. Isso, começou lá até hoje. Então, eu até fiz estágio em outras empresas, mas meu primeiro emprego de carteira assinada foi a Microlins. Então, eu digo que tudo que eu tenho hoje, eu construí e eu devo a essa marca que eu sou apaixonado. Por isso que eu amo me doar para a Microlins, eu faço tudo pela Microlins com muito amor e carinho, porque eu tenho uma gratidão enorme por essa marca, né? Tudo que eu tenho hoje eu devo a essa marca, graças a Deus. E espero que a gente continue evoluindo e crescendo juntos. O Everton, antes de eu pedir a palavra da nossa segunda convidada, quais são as unidades que você hoje é franqueado? Qual a praça aí que você tem a inaugurar? Conta aí de onde você é. Hoje a gente está no interior do Rio de Janeiro, né? A gente está lá com Barra Mansa, Volta Redonda, cidade vizinha, e vamos agora inaugurar Resende, que é uma cidade próxima também, entendeu? Então a gente está com essas 2 operações em andamento, mais essa para abrir. Boa. Show de bola, show de bola. Acho que o primeiro carioca que senta nessa mesa, a gente já trouxe aqui, gente, pessoal do Sul. O Rafa é do Sul, né? Mas trouxe já franqueado do Sul, do Nordeste. Primeiro carioca aqui com a gente. E Samara, seja muito bem-vinda, Sami. Falei aí 7, agora mais uma, 8 unidades para inaugurar.
Muito feliz em ter você aqui com a gente. O privilégio é meu, poder representar mais uma vez. Cada convite é uma oportunidade de eu poder honrar quem me honra, quem ajuda a trazer o alimento na minha mesa, quem ajuda a prover, né, a realizar os meus sonhos, prover a vida dos meus filhos, ajudar os meus pais. Então, eu sou suspeita, porque é a marca que transformou a minha vida, é a marca que eu tenho um elo infinito de gratidão, de servidão e de amor infinito. E dá para sentir nas suas palavras, é notório. Everton, você começou em Volta Redonda, certo? Não, ou em Barra Mansa? Eu comecei em Barra Mansa como street. Barra Mansa. Na verdade, assim, eu costumo falar que eu não escolhi a Microlins, a Microlins me escolheu. A história é meio doida, né? Eu acho que com 16 anos de idade, não sei. O Lucas que falou, Everton, eu vou entregar um currículo lá na Microlins, eu tenho um amigo que trabalha lá. Aí eu tava meio desgostoso, sabe? A fase da adolescência, jovem, assim. Falei, então, leva meu currículo também. Aproveita que vai levar o teu, leva o meu também. Ele levou meu currículo, eu fui chamado para entrevista. Foi eu e ele para entrevista. Quem fez a minha entrevista foi a Josi, que hoje é minha sócia. Olha só. E acabou que eu passei, o Lucas não. E foi assim que eu cheguei na Microlins. Ô, Sami, você começou como aluna em qual unidade? Em Bugaçu, São Paulo. Em Bugaçu. Interior de São Paulo. E aí, conta a sua trajetória ali, começou como aluna, virou colaboradora ali mesmo, ou foi em outra. Conta a história da Sami hoje aí, que é uma das maiores franqueadas da rede Microlins. Passaram nas escolas, né, fazendo aquela macrocaptação, divulgação, e por incrível que pareça, só foi sorteada as pessoas que tinham telefone em casa, né? Porque a gente tá falando aí da década 2000, ano de 2000. É que ela é velha, começou cedo, tá, gente? E então, só quem tinha telefone foi sorteado. E aí, minha amiga, Andréia Real Schunk, eu tenho a memória fotográfica, e ela vai ver isso daí. Ela foi sorteada, eu falei, vou junto com você. A gente passou na catraca junto. Aí, ela fazendo a aula, aqueles tubão, né? E eu olhando, fiquei de joelho e olhando, eu falei, eu vou estudar aqui. E eu falei, cara, como que eu faço? Porque eu não fui sorteada na escola. Aí fui, falei com um rapaz, tinha o Edinaldo, na época que era coordenador pedagógico lá. E ele que fez minha matrícula naquela nota promissória amarela, sabe? Fiz a minha matrícula, ele falou, traz o RG de seu pai. Antigamente, o que eu vi, né? A minha irmã Givone, uma vez, minha mãe era da igreja, e ela pedindo documento para tirar para tirar móveis da casa dela. Eu vi isso, peguei o documento do meu pai, viu, pai? Agora ele já sabe dessa história. Fiz a nota promissória, escondido. E eu fazendo as aulas, e aí, quando seu pai vem assinar? Só que meu pai, né, não sabe ler e escrever. Quando seu pai vem assinar, ele nem sabia. Então, meu pai tinha uma crença muito grande com a questão de educação. Eu fui a primeira mulher a fazer o ensino médio da minha família, fui a primeira mulher que eu tirei a CNH. Então, aprendi a ler e escrever, já eram tiradas das escolas. Pessoal. E eu tinha aquele ímpeto, né, que a educação poderia transformar toda a jornada da minha família. E aí, eu vi lá que estava fazendo processo seletivo. Eu falei, como que funciona? A maior de 16 anos. Quantos anos você tem? Aí eu fiquei olhando para ela. Eu falei, eu tenho 15. E não tem exceção? Não tem exceção. E aí, eu teimosa, tinha uma padaria embaixo, que hoje chama Grão de Leite, né? E aí, desci lá embaixo, comentei com o Daniel, um amigo nosso. Ele falou, tem emancipação, dá para fazer emancipação. Fui no processo seletivo, que na época era sala multidisciplinar, laboratório de informática, né? E ali ficaram deixando a gente estudar a Microlins, e eu falei, eu era muito tímida, tinha muita vergonha, eu falei, eu preciso passar nesse negócio. E aí eu falava, esse é seu laboratório de informática, que você vai fazer a parte, era 2 vezes na semana. Capacitação profissional em rotinas administrativas, aí tinha o telemarketing, operador de caixa, espanhol, era um combão, por R$79. E aí, nisso que eu falava, esse é o seu laboratório que você faz a teoria, na prática, aqui na multidisciplinar você vai fazer na teoria. A Roseli, na época que ela foi gerente até do Camilo, lá de Socorro, Capelinha, era ela e o Vanessão, né? E aí eles estavam fazendo o processo seletivo, ela falou, nossa, que legal essa menina, ela já faz o aluno, e eu falava, se sentir que o laboratório era dele. E a gente fez, ela falou, mocinha, não é você que ontem perguntou para mim, você tem 15 anos? Aí eu fiquei olhando para ela, o processo seletivo foi até naquela sala de turismo e hotelaria, e tinha uma toalha vermelha com todo o material do curso de turismo, né? Eu lembro que foi feito lá. E eu fiquei olhando para ela, falei, morria de medo de fazer coisa errada, eu falei, ferrou, né, agora?
E eu falei, esse negócio, nem sabia falar emancipação na hora, né? Sim. Eu falei, esse negócio de cisão, inscrição. Ela, o que é isso? Eu falei, que dá para vocês contratar mesmo com 15 anos. Enfim, fiz a emancipação. E aí eu tinha que ir lá no centro, acho que era perto da Praça da Luz, aí para fazer fiz a cooperativa. Sim. R$82. E aí, acho que meu primeiro... Nunca falei isso pro Rafa, mas acho que meu primeiro... Outro dia eu contei pra Gra, ela morreu de rir. Falei, Gra, acho que minha primeira ascensão, assim, na Microlins... A Gra, pra quem não sabe... É minha sócia. A sócia É da... Que eu fiz a matrícula em 2005, né? Grande Gra. E aí eu contei pra Gra, falei, Gra, sabe que foi meu primeiro, assim, ascensão mesmo com a Microlins? Quando eu virei gestora homologadora da cooperativa. Eu me sentia... Que nome, hein, Gra? Que é isso? Me colocaram como gestora. Que e assim, Isso que é o cargo. Né? não mudou Você nada. tinha que idade? Eu tinha 16 anos. Olha só. Gestora homologadora. Então, assim, eu falava, meu nome Pronto. é Samara, né? Eu sou assistente. Gestora homologadora, porque tinha que ter alguém para homologar. E como tinha a galera do CLT, tinha que ter alguém dentro da cooperativa. E aí, outro dia, lembrando, eu falei, Gra... E aí, ela começou a dar risada, né? Eu falei, nossa, eu me sentia só de ter esse nome. E aí, ali, eu fui street, né? Eu lembro que no processo seletivo tinha a padaria e do lado tinha a Academia Leão Branco, que hoje é até a loja 100 lá. E aí a Roseli falou, não, Sammy, não dá pra ficar na recepção, vai dar trabalho, brincando comigo. Me colocou lá na rua. Eu tinha que subir 32 degraus, a cada meia hora eu tinha que levar uma visita. Olha E aí só. eu sempre fazia uma coisa, eu nem sabia esse negócio de inteligência, autoconhecimento, mas eu sempre sentava, chegava na porta, e aí eu ia 1, 2, ia contando. Quando chegava lá em cima, eu falava 32. Aí a recepcionista falava, a neguinha, né, a Kátia. Aham. Em Bugaçu a gente bota nome, a neguinha, a magrela, é assim. Aí a neguinha, meu apelido lá era Magrela. A Magrela chegou, que eu fazia o 32. Ela falou, por que você faz isso? Porque eu não estava com cliente ainda, né? Sim. Eu estava chegando. Sim. Eu falava para eu poder entender que nas próximas, a cooperativa era 6 horas, né? Nas próximas 6 horas, eu vou levar, a cada meia hora, eu vou subir 32 degraus. Eu tinha umas loucuras profundas relacionadas a isso. E aí, hoje eu olho e falo, cara, eu já assumia aquele papel, já colocava essa roupagem. Eu olhando hoje de fora, eu falava, que barato, né? Para eu entender, porque não é fácil você tomar não, você ficar sol. E Bugaçu, na época, estava com 60 mil habitantes. E Então, street, pra quem não sabe, é puxar a galera ali da rua pra Tomar dentro da sim. escola. No né? sol, na né? chuva. E obviamente, Sol. levar Situação. pra uma mesa aí de negociação pra A fazer cidade uma toda te conscientização da pessoa ali pra fazer o curso. E essa a Andréa Real Schunk, a tia dela era supervisora encarregada, que ainda tem Integral Médica, que é super famosa. E aí, a tia dela conseguiu levar, a gente era um grupo, chamava As Formigas, conseguiram levar esse grupo para fazer o Jovem Cidadão lá. Aham. Só que lá era R$180. Então, elas falavam, Samara, você fica ganhando R$82 e aqui a gente consegue encaixar você lá. Eu falei, mas vocês não trabalham numa escola, eu trabalho com a educação. E essa foi o início da minha história, então eu sou muito grata a ter, né, que me deixou ir junto com ela. Legal. E ali eu fiquei 1 ano e 8 meses na rua. Boa. Fui telemarketing, tive grandes, assim, mentores no jeito de ser deles, né? Que me ajudaram nessa jornada, operador de telemarketing. Então, uma coisa, assim, bem legal que eu fazia, que eu gosto de contar isso pro comercial, a gente tinha que agendar em pé. E só podia sentar depois que vinha a primeira visita. E o meu sonho, assim, o que eu via de visão extraordinária... Hardcore. Que isso? Visão Raiz, extraordinária era eu atender. Só que assim, não deixava, porque ou eu falava muito rápido, ou eu era muito tímida, e minha argumentação era o mundo gira. Então, Sammy, precisa estruturar os pensamentos, né? O pensamento acelerado e tal, não deixava eu atender. Muita eu falava, energia, mas precisava treinar ali. Exato. E aí eu falei, o que eu faço? Estratégica do caramba, né? Aí tinha uma menina grávida, que é a Maria, que foi até gerente de Santander de Bugaçu. Falei, primeiro eu agendava e colocava o nome da Maria, porque eu queria que a Maria sentasse. Sempre teve esse negócio de preocupação com o outro, né? Legal. Depois, aí o que eu fazia? Só podia agendar 2 por horário. Porque tinha a Neguinha lá na frente, a Luciana Sirlene, a Neguinha Kátia Alcântara, que eram as orientadoras. Eu sempre colocava 4, 5 para chegar um a mais e falar, precisa ajudar para atender. E a Elisângela vinha e falava, quem quer fazer, não falava show tour, né? Quem quer fazer a apresentação da escola? Aí eu já levantava a mão. Nisso eu ia fazendo a apresentação, só que a ideia era, enquanto eu fazia a apresentação, as meninas iam vendendo para eu passar o bastão. E aí, quando eu peguei isso também, eu colocava mais 2 a mais para não dar tempo das meninas, para eu continuar o atendimento. Então, eu desejava fazer aquilo. Desde sempre já. Desde sempre. Eu Fome queria, entregando eu mais forma, do que precisa. Deu ser. Então, eu achava lindo aquele nome, orientadora educacional. Esse é um baita nome mesmo. Orientadora educacional, né? É isso. Show de bola. E aí, de orientadora... E ali, em Bugaçu, você foi ser colaborador em outra unidade ou não?
Fui gerente comercial. Foi gerente Cheguei ali. a ficar 1 ano, né? Certo. A gente fazia em torno de 180, 139, buscava matrícula ali no Cipó do Meio, Ponte Alta, em Bugaçu. Agora acho que está chegando em 100 mil habitantes, mas era muito pequenininho. Sim. Então, assim, era um trabalho muito incrível. Fazia trabalho em escola, Netinho, Gugu, né? Que a gente fazia do programa, Central de Promoções e Evento. Eu ligava e, olha, você acabou de receber uma bolsa parcial e também, né, se você acertar as perguntas, e um voucher para o programa... para um programa no domingo. Aí a gente fazia as perguntas. Quem que é o apresentador? E aí dava aquela brincada e assim a gente enchia a escola. Trabalhava com Vesper naquela época. Fiquei 1 ano e aí foi quando eu cheguei a trabalhar em Santo Eduardo. Fiquei 8 meses com o Almauri, né? Foi uma jornada bem legal, que às vezes eu falo, eu esqueço de honrar o Almauri, mas foi uma pessoa que eu trabalhei com ele e foi muito legal, porque ali eu tive, acho que, maturidade, né? O Almauri sumia, então eu falava, caramba... Eu já pedi autorização para ele, né, para falar isso, mas quantas vezes, assim, entre o meu salário, eu falava, não dá para cortar energia, né, como os alunos vão fazer aula. Então, porque ele tinha outros negócios e não estava ali, morava em outra cidade. Então, ali eu acho que sou muito grata, porque eu criei uma casca de adulto, fui tendo a oportunidade de empreender no CNPJ isso, dele. Foi demonstrando o seu trabalho isso ali, né? Muito pelo contrário. O Mauri ajudou a Sam tá aqui, viu? Olha aí, Mauri, eu sou muito grato. Porque, assim, muita sacada que eu tive foi eu podendo gerir sem ser gestora. Era só uma gerente comercial. Te dava autonomia. E a Margarete, hoje, que é gestora da Márcia, inclusive em Santo Eduardo, ela era minha gerente de bem-estar lá. Ela acompanha essa jornada comigo em Santo Eduardo. A Margarete, hoje, que é mãe da nora da Márcia de Santo Eduardo. E aí, de lá, não dava mais. Ele vendeu a escola pro Vanderlei. Eu tava indo embora, eu recebi uma ligação do Sidney Calais. Falou, cara, você precisa conhecer uma pessoa, tal, você tá próximo da Emboimirim. Eu falei, eu não quero saber de microlins. Tal. Eu falei, poxa, entreguei meu sangue, alma, suor. E ele falou, não, vai lá, bate um papo. Aí marcou uma entrevista com a Helena, lá na Maria Coelho de Aguiar, no São Luís. E tinha acabado de mudar da camisa nova, essa escola. E a Helena tava lá, eu lembro que eu entrei. Eu tava com 18 anos só, nessa trajetória toda, né? Eu ainda tava com 18 para 19. E aí eu tava com cachecol cor-de-rosa, uma bota... Eu tenho memória fotográfica. Aí a Helena olhou e falou, novinha mesmo, né? E aí ela fazendo entrevista comigo, ela falou, quanto que você ganhava lá? Eu falei, R$1.200. Ela falou, então, eu não conheço o seu trabalho, eu não conheço o resultado. Eu falei, mas tá no ranking. Aí tinha o Vanderlei também, que era o irmão do Sidney, que ele fazia aquela reunião que o Guilherme Mainardi falou hoje, ele fazia com a gente, né, de cantar a bola. Eu falei, cara, é só olhar lá, eu ganhei um checão, inclusive de melhor gerente aqui. Como? Não. Falei, ai, meu Deus. E aí, só que ela não me contratou para São Luís, ela me contratou para um ponto de venda, que era no Guarapiranga. Uhum. E lá na estrada do Guavirituba. E ela falou, vou pagar R$600 e depois a gente conversa. E eu também não pago 2 condução. Aí eu olhei para ela e falei, mas eu moro em Bugaçu. Porque até o Ângelo era eu tinha que pegar outro ônibus para ir. Falei, tá bom, eu vou aceitar esse desafio, só que é assim, daqui 3 meses a gente senta e conversa. E aí, a nossa conversa vai ser outra. Era desafio? Aí peguei o desafio e aí a gente trouxe esse expertise do programa, que era novo ali para aquela região. Lotamos a escola, um ponto de vendas, que assim, fazia 6, 7 matrículas, e a gente movimentando com 70, 73. Isso eu entrei dia 25 de setembro com a Helena, de 2005, lá no Guarapiranga, no ponto de vendas. Era só recepção, um banheiro e um laboratório. E o Ângela, aí, setembro. Quando foi em janeiro, dia 21 de janeiro de 2006, o Ângela estava com 23 matrículas. E ela falou Ângela, assim, Jardim Ângela, em São Ângela. Paulo. Isso. E aí ela falou, tô com um desafio para você. Acho que você precisa de voos maiores, tal, me colocou no Jardim Ângela. Olha, do dia 21 ao dia 31, nós fazemos 80 matrículas. Como gerente? Como gerente comercial lá no Jardim Ângela. Legal. E aí, fiquei 8, 9 anos no Jardim Ângela, lá fui gestora. E aí, um belo dia, eu falei pra ela, falei, Helena... Você franqueada? Não. Ainda não? Não, porque, assim, a forma que era trazida não, era um mundo impossível, era meu sonho. Ok, Só já era algo que você... Mas não existia essa possibilidade. Todo essa... Hoje, o que vocês oferecem, oferta, esses incentivos com os franqueados, não tinha. Não porque ela era má, né? Era a forma que aprendeu, não era a forma de ser franqueada. Estava desenvolvido ainda. E aí, eu chamei ela, eu falei, olha, te dou de 1 a 2 anos. Eu vou treinar uma pessoa para ser muito melhor do que eu, te dou minha palavra. Mas para mim, Helena, deu. Ela falou, como assim deu? Tá maluca? E assim, fazia normalmente 76, 80, 90 matrícula. Eu era coordenadora pedagógica, eu era gerente comercial, eu geria.
uma inadimplência mínima, uma satisfação, assim, ficava doido se eu pegasse meu pedagógico, colocando na época no Orkut, né? Colocava o aluno no Orkut e ia, não, pode voltar aqui que ele não contratou Orkut. Então, eu era uma guardiã do aluno ali já, sabe? Eu participava do ciclo, que não era PDP antes, que tinha aquele... de uma agência, né? Olhava as palestras, eu falava, olha, tá enchendo linguiça, dando cartolina lá e não vi conteúdo. Então, mesmo sendo do comercial, eu tinha uma preocupação muito grande. Quem é grande, quem vence na vida, quem tem sucesso, não faz só o seu. Não fica só dentro da sua caixa. Tá atento ao resto. É isso que você fazia e faz. Queria saber, Sami, qual o momento que você virou franqueada e contar para quem tá assistindo a gente quais são as tuas unidades? Entra agora, o momento. Aí ela falou, tá, não vou te dar a resposta agora. Marcou um suco. E ela falou, você vai fazer o quê da vida? Eu falei, eu vou abrir uma barraca de pastel na feira. Porque, né, pivete lá, minha irmã Geni, minha mãe tinha uma barraca na rua da escola. Eu falei, cara... E aí, olha meu pensamento. Eu vou abrir essa barraca. Eu não vejo nenhuma franquia de pastelaria dentro de shopping. Eu vou franquear. E vou vender pastel. Da onde você tirou pastel? Eu lembro, assim, a Helena olhando pra mim. Eu falei, eu quero ter um negócio meu, eu quero empreender. Aí ela olhou e falou assim, coçou a cabeça, ela falou, vamos ser sócia? Eu falei, sócia? Ali, né, eu honro muito a vida dela que... Falei, como assim? Ela falou, não, você não vai entrar em nenhum lugar que a gente já tem, a gente vai começar do zero. São Luís está faturando, na época estava 12 mil reais, e eu não operava essa escola, era na Maria Coelho de Aguiar. Você vai me ajudar a encerrar, entregar o que tem que entregar, e você vai procurar um ponto, você vai, enfim... E aí, nisso, a gente tinha uma Furtenville, né? Que era de um antigo franqueado da Emboimirim. Tava lá, toda amarela, tudo. Eu procurei ele e falei, escuta, você não quer vender essa escola? Ele falou, vender a escola. Porque naquela época ele assumiu a região e não poderia ir. Então, eu fui. Só que eu não tinha noção nenhuma de empreendedorismo, não sabia nada. E aí, tinha Nextel, né? Eu liguei pra ele e falei, Helena, o homem quer 60 mil de luva. É doido. Pra que ele quer tanta luva? Vamos na 25 e lá a gente compra mais barato, né? Ela, sua maluca, é fundo de comércio. E aí, a primeira vez que eu aprendi alguma coisa... Ela já me contou essa história. Sensacional. Foi a primeira vez que... Foi o primeiro termo de business, de empreendedorismo. Que ela já viu na vida. Luva, viu? Nossa. Esse cara que é com tanta luva. E nisso, em conversa vai, conversa vem. E, não, você tem que ficar com os móveis, foi a minha primeira negociação. Então, ali, eu sou muito grata, porque ele ainda deixou eu negociar com ele. Ele riu muito de mim. Falou, cara, vamos ser sócios? 50-50, eu tô indo para abrir. Eu falei, não, eu não trabalho para ninguém se não for na Microlinks. E ele, não, aqui eu tô indo, eu vou montar pousada. Cara, o Dirós Batista aí. Vou montar uma pousada lá em Serra Negra. E você fica aí, cara, você não precisa. Eu falei, não, eu já tenho uma pessoa, eu quero Microlinks. E ali começou a nossa jornada. E meados de 2011, setembro, a gente abriu o Jardim São Luís, que foi um oásis na minha vida, né? Através da vida da Helena, que me deu essa oportunidade. Sim. Vim no formato, eu paguei as minhas cotas, né? Aprendi muito, foi uma grande mestra para mim. E aí teve a primeira escola. E como eu fui gerente comercial nesse meio tempo, que eu não vou alongar a história, eu tinha alguns traumas de várias escolas e eu não queria. Sim. Eu falava, Deus me livre, São Luís está incrível. E aí, imagina, quando eu vi meus primeiros 10, 15 mil, aquele dinheiro que eu enfiava na bota, eu não conseguia. Eu falava, como eu gosto desse tanto de dinheiro, né? Porque eu falava, Helena, me ajuda a contar. E ela ficava rindo para mim. Então, eu falava, Sami, vamos pro Ângela? Não, eu só quero ficar no São Luís. Ali já era a minha limitação. E... teve a oportunidade, ela foi para os Estados Unidos e foi viver uma situação lá e ela me ligou. Eu falei, não, eu não quero ter outra escola. Eu tinha uma crença, mas uma crença tão grande. Eu falava, caramba, já era para eu ter voado antes. Mas eu fiquei resistindo. E aí eu fui para o Ângela. E aí lá no Ângela entrei. E aí lá a gente entrou com uma progressão, né? Para eu poder ser sócia, conforme a escola ia crescendo. Foi um MBA para mim. Show. E depois ela voltou para o Brasil e... no momento que ela estava nos Estados Unidos novamente, ela falou, eu estou abrindo uma nova escola, mas não vai ser com você. Aí, ali veio o primeiro, eu falei, caramba, eu tô, né? E eu falei, tá bom, amém. Aí, eu acho que não ia dar conta também, e continuei no Ângela. E o Ângelo São Luís começou a voar. Boa. E aí, lá dos Estados Unidos, ela ligou, preciso fazer reunião. Aí, eu com teimosia, fiquei rancorosa, né? Não vou pegar capão. E aí, a gente fez a reunião, aceitei capão. Ela estava fazendo a porta dos Estados Unidos. Terceira escola. Jardim São Luís, Jardim Ângela, Capão. Capão Redondo. Olha, no primeiro mês que a gente assumiu, ela já não precisou fazer aporte.
Em menos de 3 meses, a gente já tinha o retorno do negócio. Aí foi quando caiu a minha ficha. Eu falei, não é que eu sou boa nisso? Agora eu vou crescer mais. Falei, cara, eu tenho condições. E aí, só que assim, eu ainda não conseguia entender o porquê. Mas assim, eu falei, já não tá no sufoco. Mais no gás, mas ó, deixa eu me preparar Era aqui. intuitivo. Gestão, governança, Era intuitivo, formação nem de... sabia de governança, era intuitivo. Era ímpeto Era no mesmo gás. de fazer as coisas isso aí. acontecer. Vontade era maior que tudo. Muito. Boa. Nossa, a força de Move vontade, ela montanhas. superou qualquer... Eu fiz muito curso, sou grata, mas a minha força de vontade, ela superou qualquer curso que eu fiz aí no mercado. Ninguém nasce sabendo, né, Sam? Ninguém nasce. É, o que eu falo, eu não nasci empreendedora, né? Eu sou hoje. E aí, de Capão Redondo, veio as novas oportunidades. Tentei trair a Microlins, até vergonha. Fui ter clínica de estética, fui ter outras coisas e me ferrei. E foi um aprendizado bom. Vai, o que tá na carteira da Sami hoje? Quais são os? Porque a Sami hoje já saiu até de São Paulo, gente. Capão Redondo, Ultrapassou o Tatuapé, estado. compramos na pandemia. Arthur Alvim, né, Alvim. Também sou muito grato ao Ricardo, viu eu num call lá contribuindo para você ver. Quanto mais você contribui, mais devolve, né? Lei da eu atração. contribuindo lá, o pessoal desesperado, o cara me ligou, nunca tinha falado com esse japonês. Cara, eu vi você falando. E a Microlins, ela formou a minha esposa, hoje ela é médica, diretora médica, a gente tá muito bem. Só que assim, não é que ele já tava senhorzinho, mas ele falou assim, o meu ciclo encerrou e eu queria muito que alguém como você desse continuidade. Eu não queria nem saber o valor, só porque ele tinha achado, ele tinha plugado o meu propósito, não tinha como eu falar não. Eu falei, esse japonês me pegou nas canelas. E assim, né, eu até mandei a foto pro Rafa, eu falei, cara, pandemia foi dia 19 de março de 2020, o cara me chamou em maio. Ou seja, tudo fechado, eu assumi escola fechada, entregando online, né? Tudo online. Fazia online as reuniões, tentando me comunicar, tentando fazer coesão online com o Ettore na época, a Cauane, que era a equipe dele. E foi muito legal, tá? Foi um grande aprendizado. E em contrapartida a Tatuapé, porque a gente inaugurou ela em fevereiro e março, entrou a pandemia. Então, olha o desafio que eu entrei, a loucura profunda. Que foi um grande MBA que me deixou hoje com a casca forte. E depois comprei Jandira. Compramos Barueri, eu e Helena juntas. Boa. Compramos Barueri. E de Barueri, eu comprei Jandira. Teve a dissolução aí de Barueri pra cá, teve a dissolução. A Helena ficou com 3, eu fiquei com 4 na época. E aí eu comprei Jandira, depois eu comprei Presidente Prudente, também que ainda estava naquele processo de pandemia 2022, também Legal. na mesma coisa. Não foi assim, não me viu na live, mas eu tava no radar dele, né, do Henry e da Thalita, que eu também honro demais. Inclusive, até coloquei uma foto, porque 21 anos... E eles fizeram um trabalho incrível. Você encontra policial, encontra as pessoas em Presidente Prudente, eles falam, caraca, da Microlins. Unidade Eu reformada, estudei aí, linda, maravilhosa. Eu estudei aí. E eu vejo, assim, o relacionamento que eles deixaram. E eu falei, Henry e Thalita, eu vou honrar a vida de vocês. E eu falei, eu quero uma foto aqui, porque o trabalho que o Henry fez foi incrível. O Henry também me encantou a história dele, que ele formou dois irmãos médicos, né? Comprou... Você vê o que a Microlins, além da transformação, toda essa parte bonita, como a gente consegue transformar e realizar os próprios sonhos e ajudar a família. Total. E ali o Henry também me pegou, já pelo propósito do legado. Eu falei, eu vou dar continuidade desse legado. Até fiz um post no meu Instagram, que eu gosto muito, que é muito genuína essa história. E aí, depois de Presidente Prudente, Maringá. E agora a próxima em Indaiatuba. Indaiatuba, isso. Pronto, começaram começou na capital, já tá no Paraná já. Isso. Agora vale voltar a fita aí e mostrar, né? Vamos de novo para saber quais são. São Luís, para Capão comigo. Redondo. Capão Redondo. Jardim Ângela. Arthur Alvim. Maringá. Presidente Prudente. Itu. Itu. Ah, eu comprei Esqueceu de Itu. Ó, os sócios agora da Sami sim. lá e colaboradores vão ficar tristes nesse episódio. É onde ela mora. Nossa, Ó, você vê, mora em Itu, né, Sami? Não, de Itu, tudo. além da unidade, Eu, ela quando era trouxe uma trainee, fui lá qualidade de vida. visitar na A pandemia. gente tomou açaí junto, né? Você lembra? Foi super André, você legal. tomou o melhor açaí do mundo. Adorei aquele Deu os dia. cadastros da Prepara que fechou lá. Você tá dando um trabalho pro Joãozinho pra fazer os cortes. Sem cortes aqui, viu? Aqui é na Rapaz. naturalidade. Ali eu falei, eu tô com esse cara. Ele sentou e falou, não, já fechou tal. E eu, André, a gente só tá com dificuldade, porque a gente tá aprendendo interior e tal. Ele, não, vamos lá, já teve no passado, vamos puxar. Vambora, pra cima. E começamos a aquecer aquele lead Fazendo e era nada de errado. genuíno. Não, e começou a puxar e eu olhei e falei, caraca. Tava eu, a Giliane, né, na sala, eu falei, caraca.
E Foi a Nath, né? A Nath era foi com consultora você. na época, foi um período Não, e além da escola, assim, é uma das escolas, assim, mais rentáveis, sensacional nossa. lá. Me trouxe hoje, a gente comprou terreno lá, a gente mora lá. Show. Né, tem uma ótima educação, qualidade de vida. Se Então, apaixonou aquele pelo lugar interior. só me trouxe Se bênção. apaixonou pelo interior. É muito abençoado Itu, é uma terra fértil. E o Mateuzinho, meu filho, né, que foi pra lá como professor, e ele que tá correndo aí no plano de carreira pra ser meu sócio em Dayatuba. Sensacional, sensacional. Show de bola, gente. Ó, é uma baita história profissional e de vida, não tem o que falar. E aqui, o Everton, cara, Diga. você começou lá em Volta Redonda, em Barra Mansa. Conta pra nós a tua trajetória, cara, dali desse começo como colaborador, os desafios, cara, como que você virou franqueado ali, por que essa vontade de crescer, ter uma segunda unidade, ter uma terceira? Ó, o meu pai, ele conta que desde cedo eu sempre falei que ia ter meu negócio próprio, né? Meu pai é um cara incrível, mas super humilde e a visão dele pra mim cara, você precisa... Na época era Senai, né? Você tem que ir pro Senai, porque em Barra Mansa é cidade vizinha de Volta Redonda, e ali em Volta Redonda tem a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a maior... famosa. Aquilo ali emprega muita gente. Muita gente. Então, na época, pro meu pai que era segurança, né? Eu ter um emprego, trabalhar numa empresa que é reconhecida. Financeira. E eu sempre fui, não, eu quero ter meu negócio próprio, eu vou ter a minha empresa. E meu pai hoje é careca, e eu acho que eu deixei ele careca com essa preocupação que ele... que esse menino... E o meu pai é mais estável, assim, né? Tem um perfil mais tranquilo, então ele fica muito assim com a minha mãe, Neide. O que esse menino tá arrumando? Ele tá falando... E eu fui nessa onda de ser empresário, mas até então nunca tinha tido uma oportunidade de nada. Até antes mesmo de eu fazer estágio, eu com essa ideia de ter o próprio negócio e tudo, eu ali na minha adolescência já queria ter meu próprio dinheiro, mas não tinha nada. Minha mãe, ela por muitos anos, hoje ela tem um negócio bem mais estruturado, bem maior, mas na época ela já trabalhava com confeitaria. Legal. E eu falei, mãe, eu quero que você faz bolo pra mim, que eu vou vender. Na época eu não chamava bolo de pote, igual tem a galera que faz isso. Tudo ela tinha confeitaria. Ela era uma... Essa veia empreendedora nasceu dela. Total. Você puxou dela. Total. E aí eu falei, faz bolo de pote que eu vou vender. Só que eu morria de vergonha de vender. Olha que loucura, né? Hoje eu trabalho 100% com venda. Rafael, todo mundo que eu falo isso não acredita, mas é verdade. E eu peguei meu pai, ele teve... Nossa, eu sou muito grato porque ele foi meu professor de vendas, mesmo nunca tendo vendido nada. Aí eu falei, pai, eu quero vender, eu quero ganhar meu dinheiro, mas eu não tenho coragem de chegar na loja, porque eu passava a principal rua de Barra Mansa, é a Domingos Mariano, que é onde a Microlins é hoje, Legal. E a Joaquim Leite. Então, eu começava lá da Microlins, nem era Microlins lá, mas eu começava lá do início da rua, onde é a Microlins, entrando de loja em loja, e meu pai falou, fica tranquilo, eu vou entrar na loja, eu vou falar com as vendedoras, eu vou abrir o caminho para você. Quando você entrar, você abre que o bolo da minha mãe, ela tinha um cheiro gostoso, aquele cheiro de chocolate. Não tem como ser ruim, né? E mulher ama chocolate. Mulher ama chocolate. Então, meu pai, tem um bolo legal pra você. A gente sempre após o almoço. Tinha toda uma estratégia. E eu chegava perto das meninas, abria assim o pote. Gente, olha o cheiro do chocolate. É chocolate da melhor qualidade. E assim eu comecei a vender, empreender. Boa. Depois, eu já quis começar a crescer o negócio. Eu estudava à noite, que eu estava trabalhando, comecei a vender na escola. Eu tinha problema na escola porque a minha sala de aula toda hora batia alguém na porta. Eu quero falar com o menino do bolo. E assim que eu comecei. Depois eu fui para Microlins, me apaixonei pelo negócio. Ali na Microlins eu vi uma oportunidade de crescer profissionalmente. E aí é muito disso que a Sam me falou. Poxa, nossa, eu comecei como street. A primeira coisa que eu tive na cabeça preciso sair da rua e eu quero sentar lá onde a galera que trabalha com venda. Você é o líder ali daquele time de vendas. Eu talvez naquele momento eu não pensava nem em liderar, eu acho que eu não tinha essa mente ainda, com toda a sinceridade do mundo. Mas eu entendia que se eu saísse da rua... Era um salto. Exato, eu falei, eu quero esse próximo... Era importante, né? Não, porque eu sou vendedor, trabalho ali, eu tenho minha mesa e tal. Boa. E aí eu trabalhei, surgiu uma oportunidade, a Daniele, que era a proprietária da escola, minha diretora na época, inclusive eu tenho muita gratidão, ela me ensinou muito. Ela falou, olha, eu tenho uma vaga de vendedor aqui, mas é para trabalhar todo dia de 1 às 10.
Aí eu, puta merda, todo dia de 1 às 10. Não, mas vambora. Quando você pode começar trabalhando nesse horário? Hoje eu já fico até às 10. E naquele dia eu já passei a ficar até às 10. E eu trabalhei mais ou menos, eu acredito que eu fiquei quase 2 anos trabalhando todos os dias de 1 às 10, perdendo festa, perdendo aniversário. Porque naquela época não tinha esse negócio de troca de horário comigo, vou trabalhar em outro horário. Não tinha isso. Então assim, eu comecei, depois virei gerente, comecei a trabalhar como gerente, a escola começou a crescer. Aí minha parceria com a Josi começou nessa época, que na época a Josi era coordenadora pedagógica da escola e eu era gerente comercial. A gente era maior arranca-rabo um com o outro, porque vendedor quer vender e não tem vaga, bota aí. Se vira. Depois o pedagógico se vira, bota um computador junto e ela ficava doida, pé da vida comigo. Cara, tu não pode botar, tem vaga. E a Josi é toda certinha. Ela é Essa toda... dupla, então, nasceu em que ano? Nasceu em 2015. 2014 que eu... Você nem pegou os 4 alunos por micro? Não, foi não. fácil Eu pra já vender cheguei pra numa você. época mais começando no Nutella já, Sammy. Não era muito raiz assim, não. 4 alunos por micro lá, hein? Entendeu? E era metodologia. E falava que é para ajudar a... Como é que é? Não, para ajudar a sua comunicação em sala, para você... Trabalhar em equipe. Essa era a história que se jogava. Então eu comecei, a gente começou a trabalhar muito bem, a escola deu um salto enorme na época... E ali eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para mim. Porque o que que me apaixonou na Microlins? Eu sempre, depois dessa ajuda do meu pai aí, eu gostava de vendas. Mas quando eu entendi o meu real papel na Microlins, que eu não vendia qualquer coisa... A primeira vez que eu tive um aluno assim, cara, muito obrigado, estou me formando hoje. Isso foi... deve ser um negócio... Cara, isso acendeu um negócio em mim que eu falei, isso aqui não é qualquer coisa. Eu não estou vendendo, eu estou vendendo algo que transforma a vida de uma família. Pode transformar uma geração. E eu me apaixonei por aquilo. E aí, eu lembro até hoje que a gente começou a fazer plano de expansão. Eu falava com a Daniela, falava, você é louco, você é doido, pra que isso? E a gente fazia reunião com o time, botava o mapa da região sul-fluminense lá do Rio de Janeiro, ia marcando as cidades. Percevejo, né? Aqui eu já panfletei, aqui é Mala E a Direta. gente, não, vamos abrir Volta Redonda, vamos abrir... Tanto que hoje, as unidades que eu venho abrindo é as mesmas unidades que lá atrás eu botei naquela cartolina. Olha só. Entendeu? Olha só. E... Dado o momento, a Daniele resolveu ir para um outro ramo de negócio, ela partiu para o ramo de alimentação. E aí, nessa transição dela aí, ter um segundo negócio, deixar a Microlins, eu fiquei lá meio assim, a Josi grávida, não estava trabalhando, então, deixou um baita de um dominante, que naquela época não tinha organização, não tinha inteligência emocional, sozinho dentro da empresa. E o negócio foi desandando, mas acabou que em determinado momento eu pensei, eu tô aqui sozinho, né? A Dani foi para um outro negócio, eu vou ligar para a Josi e falar assim, Josi, eu estou pensando em falar para a Dani se ela não quer vender a escola, mas eu tenho medo de... Não sei que crença que eu tinha na época, eu tinha medo de pedir para ela vender 100%. Aí eu fui lá no escritório, ela era uma franquia de frango frito no balde e tal. Sim. Aí eu fui lá, paguei a passagem, fui lá no escritório que ela trabalhava, estava na expansão da franquia, estava bem envolvida lá. Sim. Falei, Dani, vim conversar com você porque eu quero comprar 50% da escola, o que você acha e tal. Morrendo de medo, tremia, as minhas pernas tremiam, né? Porque eu falei, se eu sair daqui com um não, né, o que eu vou arrumar? E ela, não, você quer? Eu vendo, então, 50% da escola para você. Falei, só tem um problema, eu preciso sair daqui hoje com 15 mil reais para eu apagar um incêndio lá na escola. E ela, me deu os 15 mil reais, fui, voltei para a escola, trabalhei. Mas aí depois eu falei, aí a Josi, falei, mas por que 50%? Por que a gente não tenta 100%? Cara, vai lá. E a Josi é muito assim, entendeu? Às vezes ela é a pessoa que, cara, vamos lá, vamos embora. Acima. É isso. Ela me encoraja e tal. Porque às vezes eu tenho a pampa de pá aparecer, mas tem hora que a gente precisa de alguém para... Então, vai lá, vamos oferecer 100%. Aí eu fui chamar, Dani, vem aqui na escola. Fazia tempo que ela nem ia na escola. Falei, vem aqui na escola, eu quero conversar com você. E eu falei, eu tô pensando em comprar 100% da escola. Você topa vender ela? Topo. Aí eu, gente... E foi assim que daí começou. Na época, eu lembro que Barra Mansa estava faturando... Eu acho que não estava faturando 15 mil reais na época. Estava bem desafiador, assim. Hoje é o maior faturamento do Rio, Barra Mansa. Show. Então, foi uma história, assim, que... por uma iniciativa sua. Você quis comprar a escola. Isso, entendeu? Então, assim, foi a oportunidade que eu agarrei. Eu nunca, naquele momento, teria oportunidade de...
né, ter 150 mil reais para eu começar uma franquia do zero. Então, cara, aqui foi a oportunidade que eu encontrei, então vamos mergulhar aqui. Você aproveitou, né? Eu vi a oportunidade, porque a oportunidade passa na nossa frente todo dia. O negócio é a gente entender e puxar. Selar um cavalo. E foi isso que a gente fez, cara. E hoje a minha cabeça é microlins, eu gosto do negócio, é um negócio que tem uma boa rentabilidade. Aí a gente já começa a entrar em outros assuntos, né? Mas é um negócio que tem uma rentabilidade muito boa, um negócio que me traz segurança. Eu sou apaixonado por esse negócio de recorrência, né? Hoje eu tenho uma premissa muito forte que qualquer negócio meu, ele tem que ser baseado em recorrência. Então, minha vida hoje, futura, é continuar cumprindo a minha cartolina de cidades que eu fiz lá em 2015. Espetacular. E diga aí, Rafinha. Vou te falar um negócio. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Everton já como franqueado. Foi numa RDG. Eu acho que foi em 2017, 18, se eu não me engano. Eu acho que foi por aí. Por aí. E eu lembro que era uma primeira RDG do ano. Foi lá no centro, no Rio do Centro. Parece que virou uma chavinha. A última vez que eu tinha visto ele era em treinamento. Quando ele volta como franqueado, ele estava claramente preocupado com o negócio, transformado. E eu lembro que as brigas eram já com uma tendência de gestão. Você estava pensando lá na frente, já não eram mais coisas mais superficiais, eram coisas mais relacionadas à gestão do negócio, enfim. Uma transformação incrível. Isso. Eu ia fazer uma pergunta para os dois. Opa! Eu queria saber disso. Vou perguntar para a Sam e depois perguntar para o Everton. Quantas pessoas hoje fazem parte de todas as franquias? Você tem esse número assim fácil na cabeça? Tenho. Atualizado 81 pessoas, né? 81 pessoas no grupo econômico. É uma responsabilidade. Maior que muita franqueadora. Maior que muita É muita responsabilidade. Muito. 81 pessoas que você, de alguma forma, qualquer ação sua está ali. Tem 81 pessoas Depende de responsabilidade, depende da minha transformação para transformar eles, porque não adianta eu falar de transformação se eu não tiver esse interesse genuíno em transformá-los. Então, além da responsabilidade, às vezes o empresário ele está muito preocupado assim, responsabilidade fiscal, tributária. Não, você tem uma responsabilidade de vida com aquela pessoa, de desenvolvimento, acompanhamento. Isso. E porque você veio de lá também, você sabe exatamente, né, como que é a trilha e sabe a importância disso. E você, Everton? 21 pessoas no total 21 e 6 líderes que a gente trata diretamente com eles lá, entendeu? A gente chegou a 116 lá, viu? Isso. 116? Já chegamos no grupo 116. Então, veja, essas duas pessoas que estão aqui na sala com a gente, são mais de 150 pessoas envolvidas no negócio. Sensacional. Isso. Tem aí um peso grande toda essa história e, com certeza, vocês acabam não só influenciando, mas inspirando, né? Tem gente querendo na fila aí ser sócio de vocês, com certeza. Tem uma frase que eu Amém. gosto. Quantas pessoas vencem se você vencer? Eu gosto muito disso. Sensacional. É isso. Ô, Rafa, você ia falar alguma coisa, Everton? Não. Só pode ser. Cara, a gente estava falando no começo do conselho, né? Começaram aí como colaboradores, alunos, franqueados, multifranqueados... E hoje estão dentro do conselho, o Everton como vice-presidente do conselho também, da Microlins. Conta pra gente, e aí depois você aborda aí com eles o que você achar bacana. O que é esse conselho da Microlins? Obviamente, sem a gente entregar os pontos estratégicos, senão eu sou mandado embora aqui. Do que é tratado num conselho, qual uma voz do franqueado ali representando outras pessoas, é isso mesmo? É isso. Assim, vale dizer que o Conselho da Microlins é um dos conselhos mais antigos do franchising aí. Tem mais de 10 anos. Show de bola. Tem uma metodologia e um trabalho muito consistente, uma governança conhecida pela rede, inclusive. E ele é composto por franqueados que representam cada um a sua região, onde tem a praça ou as praças, né? Legal. Aqui, inclusive, a gente tem a SAMI, que tem mais de um estado que ela representa, né? Legal. Então, são hoje 10 conselheiros separados representando 10 regiões. E o papel do conselheiro em alguns momentos, ele tira o chapéu, né, de franqueado e passa a escutar os colegas da região, para que ele possa trazer visões, demandas regionais,
E muitas vezes também ele coloca o chapéu de franqueado para entender a linguagem daquilo que está sendo colocado. Então, essas duas pessoas aqui, além de tudo, têm uma história de todas as áreas do negócio. Então, fica muito fácil de contribuírem no conselho. Não é à toa que o Everton se tornou aí presidente do conselho por esse mergulho que ele consegue dar em todas as áreas. Mas a Sami também veio de uma história de conselho que ela falou que ela conseguia agregar muito no sentido do dia a dia, da operação. Hoje a gente tratou disso. Então tem uma história bacana de conselho aí que esses dois participam e contribuem muito. Show de bola. Cara, e qual que é a sensação, Everton, de, cara, começar como um estagiário street, lá na correria, no sol, querendo estar ali dentro da sala. Cara, se olhar para essa trajetória que ainda está sendo construída, cara, eu sou vice-presidente desse conselho. Primeiro, uma honra enorme e uma responsabilidade, né? Porque você está no papel de conselheiro, qual que é o grande desafio, né? Eu não venho aqui me representar ou representar o meu grupo, né? Eu venho aqui representar a minha regional, que talvez em algumas vezes pode ser até que a minha regional tenha um sentimento ou um entendimento diferente do meu, mas eu estou aqui para representar o sentimento deles e fazer essa ponte, né? Entre a regional, a franqueadora, entendendo que são dois negócios, tem um negócio do lado de cá, mas também tem outro negócio do lado de cá. Então, encontrar esse consenso para que a rede cresça, né? A gente quer que a rede cresça. Então, se a rede crescer, a Movedu está feliz, o franqueado está feliz. O principal, o aluno está feliz, que o aluno tem que ser o centro de tudo. Então, eu acho que é uma honra, uma responsabilidade. Eu amo ser conselheiro, eu me dou o máximo. Por exemplo, a gente está aqui praticamente uma semana, né? Na Movedu, o celular está aqui, pipocando toda hora, mas o meu foco hoje hoje eu estou aqui em prol da foram 9 horas e 30 quase minutos. 10 horas. Quase 10 horas. Eu arrastei esse povo aqui para conversar quase uma 10 hora, viu, quase 10 horas de reunião, assuntos importantíssimos. Na verdade, ainda ficou um pedaço que nós vamos reunião terminar complementar. Semana que vem, mas porque foi uma reunião muito produtiva, com muitos ganhos. Então, assim, é um prazer enorme estar no conselho. Mas, assim, eu sinceramente, eu já falei isso para o Rafa umas 2 vezes. Eu acho que nos últimos 3 anos acho que vai completar 3 anos que eu estou no conselho. Foi os anos que eu mais cresci. Porque desde 2014, aí 2013, que eu entrei na Microlins, eu e a Josi e o Lucas, a gente sempre teve uma premissa de preciso estar perto de quem é bom. Boa. Né? Eu preciso conversar com quem já chegou aonde eu quero chegar e eu não cheguei ainda. E assim, eu vou te interromper, Everton, porque eu acho isso muito importante. Ontem eu estava no evento da BF aqui, que é a Associação Brasileira de Franchise em Rio Preto, da nossa regional. Cara, vocês que estão sentados na mesa aqui, vocês são pessoas diferentes. Vocês são multifranqueados, vocês são empresários de sucesso. E a gente, no meio do franchising, hoje eu falo com a felicidade de falar como coordenador da BF Interior aqui. Então, a gente conhece muitos franqueados, muitas redes, fornecedores. E, cara, franquia, primeiro, não é aquela receitinha de bolo que você põe lá, o bolo ele vai fazer sozinho. Não. A franqueadora, sim, tem um know-how, você paga por isso, você investe nisso, né? Ela te dá ali uma receita, mas, cara, é suor, sangue e lágrimas para você fazer aquilo ali. E não é fácil. Não é fácil. Ter sucesso não é fácil. Sim. Chegar em 8 unidades não é fácil, chegar em 2 unidades não é fácil, chegar numa 3ª unidade, ter a rentabilidade do negócio que vocês têm. E onde eu quero chegar? A gente vê muitos franqueados assistindo o nosso episódio de diversas marcas, diversos segmentos, e pessoas também que desejam investir na franquia, estão entendendo como que funciona esse mercado. E às vezes a gente conversa com uma pessoa, escuta a história da pessoa, sou franqueado numa rede, da rede X e tal, fala, mas cara, a franqueadora não vem aqui, nossa, eu tenho uma dificuldade aqui para contratar, mas... Nossa, o céu hoje acordou tão escuro, tá tão escuro. Nossa, mas esse produto podia desse jeito. Cara, assim, óbvio, o papel da franqueadora é ajudar, mas, você se destacou saindo da caixa. Você se destacou
querendo, né, trabalhar pra caramba. Então, assim, o que eu posso fazer pra... não foi nem o seu caso, mas eu tô trazendo uma situação aqui que acontece muito. Mas, tô numa situação aqui difícil. Não, o que eu tô fazendo? Eu só tô sentado reclamando ou eu tô agindo? Ou eu tô erguendo a mão para ser ajudado mesmo? Tô tirando a bunda da cadeira para fazer. Então, realmente, não vai ser fácil, tá? Tem um know-how, tem uma receita de bolo, mas exige trabalho, exige esforço. E a recompensa tá aqui na minha frente. É isso daqui, pessoas que têm sucesso dentro desse mercado. E, Sami, faço a mesma pergunta para você, né? Olhar a tua trajetória, que começou lá há algum tempo como colaboradora, também lá como street, correndo pra caramba, colocando matrícula para dentro da escola. E hoje, né, tá como multifranqueado, uma das maiores da rede e representando diversos franqueados aí da sua região dentro do conselho. Como que é isso para você? Olha, é desafiador, né? Claro, você representa uma diversidade eu mesmo tenho escolas em cidades diferentes, mas é um desafio gostoso, um desafio de aprendizado, um desafio que te traz transformação. Então, assim... Outro MBA, né, aí que eu tenho é o conselho, essa representatividade, você poder falar na mesma unidade de linguagem, né, Everton? Isso, unidade de linguagem, é isso. Porque assim... Você é uma mediadora dos assuntos. Exato. Eu ia usar a questão dos muros, né? Muitas vezes o franqueado, assim, ele por si só, ele construiu um muro entre a franqueadora e a franquia. Então, o meu papel, né, eu sou do Napoleão Hill Mastermind lá, é quebrar esse muro e fazer uma ponte entre a franqueadora e o franqueado. E nisso eu coloco esse chapéu o tempo todo e eu preciso entender aquele lado, né? Tem aquela pessoa que, eu falo, olha, você abriu um buraco, você jogou no buraco, a gente vai te ajudar. Mas não adianta quem cavou, na hora de falar, olha, eu quero me cavar no buraco, você não ligou para fulano, não ligou para mim, falou, olha, quero entrar nesse buraco. É essa conversa mesmo. E quem me procura, né, me dá abertura para falar de forma genuína, transparente. Mas vamos ver qual é o melhor que a gente pode fazer. De fato, quanto você está disponível a se transformar, mudar. Então, a gente coloca lá, atrela, vai estar na convenção, teve pessoa, não tem problema. Você vem aqui na minha escola, Sami, vou... Mas eu preciso que você esteja na convenção, senão a conta não fecha, a comunicação não alinha. Então, eu gosto muito desse papel, né? Talvez, eu acho que se não fosse da Microlins, ia ser uma boa conciliadora, de mediar, né? De poder ajudar e ser esse elo, essa ponte entre o franqueado e a franqueadora. Eu gosto, e faz me muito sinto bem, honrada. Né? Fora que... Desculpa, Sami, acabei de cortar. Imagina. Fora que tem um conselho, o Rafa falou, né? Eu realmente, hoje o conselho da Microlins é um conselho muito maduro. E quanta coisa boa a gente tem na rede hoje, que foi fruto, né? Dessa mesa de conversa do conselho, dessas reuniões que a gente faz. Porque a gente está com um franqueado que está na operação. Então, é muito bom que a franqueadora tenha essa escutativa para o conselho. E dali sai muita coisa boa para a rede, né, Sami? Na minha visão, eu preciso plugar e deixar que eles estejam em harmonia. Isso. A franquia com a franqueadora. É isso. Eu sei que parece que é até romântico isso, tá? Mas a intenção genuína é que harmonize o máximo possível para que a gente consiga entender. Tem coisas legais, sim, tem coisas boas. E qualquer negócio, qualquer empresa, né? Abrir uma janela... Vão haver conflitos, vai fechar uma porta, você tem que ver uma janela. E aí, como espírito empreendedor, eu preciso subir o telhado. Isso. Boa. Divergir para convergir no fim. Exatamente. Então, meu espírito empreendedor entende que se essa porta fechou, teve esse aumento, teve esse reajuste, eu fico olhando o telhado, por onde eu subo? Será que tem uma hipótese ali? Então, esse espírito precisa estar o tempo todo sendo renovado na vida do franqueado, né? Principalmente dentro dessa área de franchise, que a gente acaba se acomodando, porque, querendo ou não, a gente também tem esse apoio. Com certeza. Né? Não precisa se preocupar com brand, a gente não precisa se preocupar com campanhas. A gente tem todo esse suporte da franqueadora. Então, tende a colocar o franqueado um pouco na zona de conforto. É diferente do cara que tem que criar lá, né, a sua lojinha, inventar o nome, posicionar ela, ver o nicho, já está tudo nichado. Boa. E aí, isso coloca ele, e aí ele entende que, poxa, não é porque eu me agreguei, associei a uma franqueadora que eu só vou passar lá na loja e pegar o caixa. Eu preciso ver formas, eu preciso ter uma visão estratégica, eu preciso ter senso de liderança para eu poder atuar. Vai vir, né? Tem fases, vai ter fase de inflação, vai ter fase de... normal, pandemia, mas como eu sou, de fato, sou uma empreendedora, como que eu vou fazer para eu
me sobressair para eu poder vencer essa etapa. E quanto mais etapas eu venço, mais forte eu vou ficando. Né? Mais eu vou engrossando o caldo. Musculatura, né? Exatamente. Então, eu gosto disso da Microlins, porque o tempo todo, e se o telhado tá, eu derrubo a casa toda e a gente faz vendo as estrelas. Tem que botar a mão na massa. Boa. Né, Sami? É importante até, a Microlins é muito colaborativa. Então, os dois representam muito isso, né? Cara. Essa troca na rede é uma verdade, né? Sim. Isso é um diferencial, né, cara? Você, pô, na hora de tá procurando uma franquia, entender o que é, cara, a franqueadora dá o know-how, dá o suporte, os dois que são prova viva, né, reconhecendo isso, mas às vezes a gente quer procurar ali uma... Mas será que o pessoal aqui é unido ou cada um tá fechadinho aqui no seu? André, Ó, eu não mostro pro meu amiguinho aqui o que eu faço, o que é meu, não vou compartilhar. A gente a gente escuta isso muito da Microlins. Cara, que rede colaborativa, que os franqueados se ajudam, fazer uma ação comercial, como que eu retenho melhor meu aluno. Isso é muito bacana vindo de vocês. Eu conheço colegas que têm outras franquias que não são a Microlins. E essa cultura que o franqueado da Microlins tem de ser colaborativo, de ajudar, de estar junto, de abrir o jogo, né? Eu sou um livro aberto. Qualquer franqueado que quiser na minha escola, eu abro até o DRE, não tem problema nenhum. Eu quero ver a rede crescer. E isso não sou eu. Se você andar em qualquer região, Rafael é prova disso. Você vai encontrar franqueados com esse comportamento de colaboração em qualquer lugar. E isso é ótimo, porque primeiro fato de você ter uma franquia, você está que o negócio foi testado e aprovado. E ainda quando você tem uma rede que te abraça, pensa no franqueado que está chegando agora. Né? Lá no Rio, por exemplo, eu tenho franqueados que nunca tiveram um negócio de educação, pela primeira vez foram ter um negócio de educação. Existe um tempo de maturação para você entender, para você pegar o time. Se você tem um franqueado que te dá a mão e fala, amiga, vamos lá, você está chegando agora, eu vou te dar o caminho das pedras, vamos junto, segue o PEF, segue isso aqui, faz isso, pá. Isso é um diferencial enorme que a nossa rede tem, que eu te falo com certeza que é muito difícil você encontrar isso em outras redes. O cara fica com 2 suportes quase, da franqueadora e do franqueado. E é genuíno. Exato. Muitos antes e é mesmo de inaugurar. E é genuíno. Genuíno. Você tá no conselho aqui, é genuíno. Você ajudar um franqueado é genuíno. A troca é você se sentir bem por ele. Exato. A rede entendeu que quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. Essa é a joia Ninguém da quer coroa. fazer parte de algo pequeno, né? Exato. A gente vê algo crescendo, é mais investimento, é produto melhor, são ideias melhores, são soluções melhor, uma rede que tem graduação, pós-graduação, isso é bom para todos. Eu acho também, às vezes, antes mesmo de implantar, de finalizar a implantação, inaugurar, o franqueado já participou de muita coisa na rede. Exatamente. A gente tem essas experiências aí. Não, eu na implantação, na expansão aqui, às vezes eu recebo ligação e mensagem franqueado, tá bom de treinamento, você fala, tá bom o caramba, meu amigo. Tem que começar com tudo. É isso. Maravilha. Gente, caminhando aqui pro fim desse podcast, a gente tá com praticamente aí 1 hora de podcast. Eu queria fazer umas perguntinhas rápidas também. O Rafa, idem. Para mim vai ser 2, aí eu deixo pro Rafa fazer quantas eles quiserem, que é o rapaz que manda aqui. Cara, primeiro Sami, depois Everton. O que te move, Sami? Meu propósito. Qual que é o teu propósito? Mudar a vida das pessoas por meio da educação. Realizar sonhos. Transformar a vida das pessoas. Vou fazer a segunda para você, depois eu já mando pro Everton. Qual que foi o pior conselho que você escutou como empresária? Pior conselho? Nunca ouvi essa pergunta. Essas são as melhores. Mas são as melhores de fato. Expandir é besteira. Foca em uma, que ali você tem mais tranquilidade, ali você tem mais qualidade de vida. Aliás, você tem zona de conforto. Só que em uma escola eu transformo a vida de 12 cabra. Né? Em 7 eu já cheguei a transformar 116 colaboradores. Então, imagina o tanto, né, de vida, de transformação, empregabilidade, eu consigo melhorar o mundo, a melhorar a vida dessas pessoas. Então, não é que foi o pior, mas não é assertivo que conecta ao meu propósito. Posso te ajudar nessa resposta também?
Eu acho que como empresária de rede, tem muita questão dos empresários que não estão num voo de cruzeiro. É isso. Encostar e de alguma forma tentar, né, te convencer de que o mercado não é bom, aliás, de que está com um momento. Tentam me convencer que eu sou Então, louca. cara, pessoa é a tal da energia, da Isso. atração. Da mesma Isso. forma que você gruda em alguém positivo, tem os negativos, isso em todo lugar do mundo, em todo segmento, família, trabalho, social. Esteja perto de quem te puxa pra cima, de quem é positivo. É isso. Everton, você, cara? Eu, por uma época, eu achava que esse negócio de energia, de contágio, era tudo uma baboseira danada. Mas isso é uma verdade tão absoluta, né? Eu falei agora, desde 2015 que a gente vem nessa onda de... Já visitei a escola da Samara, se eu contar quantas escolas eu já visitei, com muita humildade, até falando desse comportamento da Microlins, né? De abrir a casa e tudo. Então, cara... o contágio com pessoas que estão no mesmo propósito é fundamental para você atingir os seus objetivos. Hoje a gente tem um mantra lá dentro do nosso grupo que chama unidade e linguagem. A gente quer estar em unidade e linguagem em tudo. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Porque baseado, cara, se você tem unidade e linguagem, você conquista tudo. Eu sou um cara cristão, eu acredito na Bíblia. O próprio Deus falou isso, né? Pessoas que estão em unidade de linguagem conquistam qualquer coisa. E o que eu falo muito pro meu time? Gente, se vocês entenderem a premissa de unidade de linguagem, vocês vão entender que planejamento é muito importante, mas um bom planejamento na mão de quem não tem unidade de linguagem não presta para nada. Como também um mau planejamento, talvez não tão robusto, mas na mão de gente genuína, que quer fazer, que quer botar a mão na massa, faz dar certo e explode. Show. Então... É isso que te move? Hoje, o nosso propósito hoje é prosperar cidades. Tanto que o nosso grupo lá é Grupo Prospere, né? Legal. Então, a gente tem como premissa prosperar cidades. Prosperar como? Fazendo que das nossas escolas saiam pessoas capacitadas, com capacidade de liderança, né? Porque para você mudar algo, você precisa ter uma atitude de liderança para você conseguir mudar aquilo. Então, hoje a gente tem uma visão dentro da franquia que a gente não pode simplesmente formar um aluno e dar um certificado para ele, porque papel aceita tudo. Sensacional, Everton. Papel aceita tudo. O que eu quero na minha franquia? Eu quero formar um cidadão que vai ter capacidade de prosperar a cidade. Essa falando da cidade inteira? Não, estou falando da cidade da família dele, do pai, da mãe, é assim que começa. Então, hoje, o nosso grupo lá, a intenção é prosperar cidades. É isso que a gente tem na nossa visão. E o pior conselho que você escutou como empresário? Cara, olha... eu não sei se eu sei elencar um conselho. O que chamou a atenção? Falei, cara, o que você está falando? Eu vou te falar que quando eu inventei de comprar uma Microlins, eu não tive uma pessoa sequer, nem o Lucas, uma pessoa sequer que falou, é isso mesmo. Todas as pessoas falaram, você é um louco, você é maluco de fazer isso. Geral, isso vai dar uma merda, você vai ficar até o fim da vida. Risco. Você é um sonhador. E hoje eu falo, graças a Deus, que o Espírito você Santo veio na minha cabeça e falou, vai menino, não tenha medo. Porque se eu tivesse... por isso é o instinto do empreendedor, né? Não adianta. Tem hora risco, cara. Quem quer vencer na vida, quem quer quem não arrisca, não conquista. É claro que a gente tem que se arriscar de um jeito calculado. Não estou falando pra gente ser demasiado. Mas eu falo essa frase. Quem não se arrisca, não conquista. Né? Então, acho que o meu pior conselho foi esse. Parecidas as duas respostas, as segundas, de, cara... Pessoal aqui com medo do que é? Com medo do risco, com medo de crescer. A zona de conforto ali, ela é quentinha, né? Não te leva pra lugar nenhum. Mas você fica lá e, cara, descobre as coisas maravilhosas, que não só vê com o trabalho, né? Cara, conhecer pessoas maravilhosas, transformar vidas, cara, ter a oportunidade de você conhecer lugares distintos, aprender com o mundo, novas né? culturas. O mundo precisa da educação, que eu acho que é o maior gap hoje. E a primeira resposta também tem ligação, porque é fazer a diferença. Quando fala da cidade, do aluno, acho que do colaborador, é passar por alguém e fazer a diferença. Seja ele quem for, qual for a dimensão disso, né? Boa. Rafinha, o que você quer saber para fechar dos nossos
Eu queria convidados. Eu queria saber qual que é o desafio que você vê pro agora e pro futuro que te põe para frente. Porque vocês estão aqui porque vocês conquistaram muita coisa, né? Vocês hoje são empresários de sucesso. Começaram como empreendedores e hoje são empresários de sucesso. E agora tem um futuro, que é uma estrada aí. O que vocês imaginam? Poxa, o que vai dar gás aqui para mim, para o futuro, são esses desafios e eu quero muito correr. São desafios bons, tá? A gente está passando por um momento de desafios, de uma estruturação, de uma nova roupagem para a marca, que é o Omnichannel, né? Essa multicanalidade da gente poder vender o EJA, a faculdade, da gente poder vender o técnico, né? O inglês, enfim. Então, é um grande desafio, porque a gente acabou de estar sendo aculturado por Data Drive, né? Então, a Microlins do passado não existe mais. Não. Então, a gente teve que fazer esse aculturamento de entender de indicadores, interpretar e tomar decisões. E aí, a gente passou para uma nova transformação de metodologia acadêmica, material, e entendendo de lifetime, de entendendo de churn, saldo, é um desafio, né? Principalmente para a gente que não foi preparado para ser empresário, a gente era street, né? Exato. E disseminar isso, né, para o time. E, então... E agora, inteligência artificial, né? Fazendo aí toda a Microlins, chegando a inteligência artificial. Então, assim, é um desafio bom, mas que eu vejo muito futuro, que eu já vejo, assim, daqui, eu falo, cara, a gente precisa correr para estar pronto, porque tá vindo muita coisa. E não tem essa, olha, eu não fiquei sabendo, olha, correr atrás da informação. Então, até nos tira, né, desse ponto... Às vezes, a gente já estava no ponto Z... E aí, depois desse nova Microlins, essa transformação, a gente começou no ponto A de novo. E aí, hoje, já estou me enxergando. Até um ano atrás, eu estava desesperada. Falei, estou com confusão mental já de tanta informação, a era da informação. Estou me sentindo entre o L, voltando para o B. E hoje, eu já estou me sentindo na caminhada, mas com um desafio bom. Só que convicta, estou mais segura, né, em relação a produto, que as pessoas antes chegavam e falavam, Sami, o que você acha? Você acha que esse curso vai ser para sempre? Porque a Microlins uma hora vai acabar. Eu falei, nunca vai acabar. Não para de nascer bebê, não para de nascer criança. É isso. E nem tinha ainda, nem tinha projeto ainda de inteligência artificial, coisa nenhuma. Eu pensava nos bebês, nas grávidas, eu falei, vou vender para esse povo. Então, assim, hoje, não só com o meu achismo, mas eu entender que existe, né, um desbravador, que é o nosso presidente, seu Rogério Gabriel. A gente falou isso ontem no conselho entre nós. Né? A gente estava falando os pontos positivos, né? O cara é visionário, um desbravador e, assim, que tá afim, que coloca a mão na massa em investimento, que conseguiu fazer todo esse timbal, esse espelhamento de visão para nós nesses últimos 3 anos com uma paciência. Com paciência, porque... Data Drive, depois ensinando a gente a ver dados, foi nas escolas, pegou a mochilinha dele, sentou lá, vamos ver sua lead machine. A implantação da lead machine, né, milionária. E tá lá o tempo todo, tem que imputar, sem dados a gente não vai conseguir ser assertivo. Então... Eu vejo um desafio bom de colocar tudo isso em prática, de conseguir imputar tudo que tem que ser imputado. Hoje, até o gratuito. Né? A gente estava falando do PDP gratuito, a gente ter dados para a gente poder tomar decisões, para a gente poder vender mais e melhor. Exato. Então, o desafio bom que eu vejo hoje é que está sendo acionada uma máquina de vendas, virada no Jiraya. E eu já me entrei dentro desse foguete aí. Rafa perguntou o desafio. Geralmente, algumas pessoas que vão falar desafio, elas... Assim, desafio da sorriso que move. Acabar com o desafio. É o que tá dando gás. A gente gosta de desafio, né, amigo? Mas isso é que move, né? E você, Everton? Eu acho que, primeiro assim, a Microlins que eu conheci, ela não existe mais. Essa Microlins já foi embora há muito tempo, né? A Movedu, ela realmente fez uma transformação. Eu acho que o Rogério... Quando no início ele falava de transformação digital, eu não entendia muito bem, mas hoje eu entendo o que ele estava falando há uns 4 anos atrás. Hoje o nosso negócio é outro. Então, eu tenho 2 desafios. O primeiro é se policiar ao máximo para não pensar no futuro com a lógica do passado. Boa. Que hoje, para mim, é uma... e às vezes, sem perceber, a gente se prende nisso. Não, eu quero pensar no amanhã, mas com a lógica... E às vezes a gente tem que se desprender disso, apesar de eu ser novo, né? Tem essa carinha de novo, mas eu tenho funcionários que já é de uma outra geração que eu. Então, se eu for pegar a lógica lá do passado, que a Sami tinha que ficar em pé e tal, não sei o quê, se eu for botar isso hoje, é uma estratégia que lá atrás funcionou muito bem, hoje já não funciona mais. Então, se eu não botar minha mente para se atualizar, eu não acompanhar o que está acontecendo, certamente eu vou ter dificuldade. Então, eu acho que esse é o maior desafio hoje. Pensar no futuro, mas se desprendendo
da lógica que deu certo no passado. Que o que deu certo que no passado... te trouxe até aqui, né? Sim. Mas que precisa... Exato, é aquela frase. O que te trouxe até aqui não vai leva. ser o que vai te levar até onde você quer chegar. Eu acho que algumas coisas não pode perder a essência, Claro, né? A abordagem. é Mas você isso. pode usar A essência não, por mas- QR Code. É isso. Né? Mas a essência de abordar, de estar tete a tete, tem que Você continuar. nunca vai perder É o isso. aprendizado. Exato. É isso. O mundo Exato. evolui, né, gente? A gente Isso. precisa acompanhar, Isso. né? Eu acho que Tem o como segundo ser desafio... 100% igual. E o segundo desafio para mim é formar pessoas, né? Boa. Hoje a gente, graças a Deus, o nosso problema de expandir, fazer uma expansão, não é mais investimento. Não é o que a gente tinha problema lá no futuro, graças a Deus, não é hoje. Hoje a gente precisa de gente. Hoje o desafio eu preciso formar mais pessoas, não vou falar mais Evertons, mais Jôs, mais Lucas, mas assim, eu preciso trazer mais Pessoas pessoas melhores que nós, né, com esse Everton? tesão, com essa vontade de também querer transformar a vida, de querer mudar de vida, para a gente expandir, crescer e assim conseguir transformar a vida de mais colaboradores, mais alunos, prosperar mais cidades. É isso. E o primeiro passo dessas pessoas é fazer um curso na Microlinks. Com Porque como ele certeza. vai vender aquilo que ele não acredita? Tem que exatamente. conhecer. Tem que se matricular. É isso. Show de bola. Antes da gente fazer o fechamento, eu escutar aqui se vocês gostaram ou não de estar junto com a gente. Mudando totalmente de assunto. O Rafa já esteve presente aqui. Todo podcast, quase, no fim, fala uma dica de livro, né, e tal. Eu acho o livro muito bacana, leio, tô acabando agora a biografia do Federer. Mas e uma série? Não precisa ser de negócio, do que vocês quiserem. Sami, uma série pra indicar pra galera assistir naquele fim de semana, tranquilão, com o marido, com a esposa, com a namorada, ou sozinho. Pior que eu sou péssimo de ver série. Sério. Algo, legal, vale a pena ver. Suítes, né? Muito de Legal. liderança. Eu gosto muito da questão estratégica, a forma de liderança dele, como ele conduz, a governança que tem dentro daquele escritório. Boa, uma baita série, Gente, eu acho conhecidíssima. que eu não sou um cara muito de filme, de série, mas um filme que me marcou muito foi o Mãos Talentosas. É esse, né? Então, eu acho que eu indicaria esse filme Perseverança. Mãos Talentosas. É É isso, do que né? esse filme, Everton? Ele fala do menino muito humilde, que tinha um sonho de ser médico, né? Ele é negro, então ele enfrenta muita resistência, dificuldade, preconceito em relação a isso. Até no meio que ele estava ali, então foi perseverante, não abaixou a Foi cabeça. diagnosticado com dislexia, né? Isso, Muita né? dificuldade de A aprendizado. mãe dele, acreditou. também uma outra mulher também extremamente, Criou corajosa. ele sozinha, né? Não sabia ler e escrever, mas criou o filho. É um filme que, assim, eu me apaixono, vejo sempre e me inspira muito. E para indicadores, o Moneyball, um filme. Esse eu vi esses tempos, Sensacional muito para bom. aprender interpretação, indicadores. Fiz estudo dirigido para eu aprender na época do Data Drive, que a gente passava estudo dirigido, que você entendeu do filme. O cachorrinho, coitado, perdeu. Falou, Muito caramba, meu. treinamento vem desse estudo. A gente começou a estudar aí o Moneyball para fazer estudo dirigido de indicadores. Ajudou bastante, principalmente a mim. Né? Então, eu indicaria esse, porque todo empresário precisa fazer leitura de dados. Show de bola. Verdade. Sensacional, gente. Cara, passou aqui, 1h12. Antes de agradecer aos nossos colaboradores, Rafinha, obrigado por estar presente comigo mais uma vez nessa, cara. Mais dois monstros aqui do negócio. Ensinaram muito hoje. Vale a pena quem está começando a escutar ou a ver o podcast e ir até o final, porque aqui tem conhecimento. Lição de vida. Sami, e aí? Curtiu? Curti bastante. Achou bacana? Fiquei muito feliz que você aceitou, que você esteve aqui com a gente. Deu pra gente aprofundar um pouco mais da tua história como pessoa, como profissional. Eu tenho certeza que vai inspirar a vida de muita gente que está ouvindo a gente aqui. Que esse acho que é o principal papel nosso aqui, é inspirar. Seja para onde você quer ir, a gente inspirar. Que esse momento aqui seja não gasto, aliás, mas sim investido. Muito bom. E você, Everton, cara, gostou, meu amigo? Gente, muito feliz, né? Primeiro estar aqui ao lado de uma pessoa que eu amo, que é essa amiga aqui do coração, que tem muita gratidão por ela, uma pessoa que eu aprendo muito todo dia. Eu, quando estou do lado dela, fico com meus ouvidos assim,
atento, porque ela é uma aula. Então, assim, sou apaixonado pela essência dela, pela energia dela. Tenho muita gratidão por Deus ter me... Recíproca é verdadeira. Tenho muita gratidão por Deus por Deus ter me conectado, assim com ela, uma pessoa que me ensina muito. Jojo também é uma outra pessoa que eu... Jojo é sócia da Sami. Meu esposo. É o esposo. Ai, gente, nossa, desculpa. Pai de 3 guris. É que você falou a Jojo. Não. É que é tanta gente. Essa daqui dá pra virar corte de meme, hein? Eu chamo ele de Jojo Todinho. É que eu Jojo falo... é apaixonado na Microlins, que ninguém sabe, né? Quê? Mas ele tá lá na retaguarda, e ele fica só cutucando, né, Samara? Ele fica só cutucando. É essa, Samara? Então, como se eu não conhecesse ele, né? E as vendas, Samara? Ele é assim. E aproveitando isso, fazer uma homenagem ao Jojo Coruja. Pensa num cara quieto, mas de conhecimento. Atenta ele tá ali, a tudo, só observando. Tá faz... tudo aqui. Quando fala, Quando é preciso. fala... E por último, assim, eu tenho certeza que a Samara pensa da mesma forma, né? Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? Exato. Então, hoje eu estou aqui também representando a Josi, né? Que é uma sócia que meu Deus, aonde eu passo eu tenho que honrar a vida dela, né? Do Lucas, que é um companheiro de vida, que, É o que trabalha lá, né? Ele tá lá trabalhando agora. Alguém tem que trabalhar, né? Tá lá fazendo matrícula, fazendo ação. Então, assim, eu não estaria aqui se não fosse na companhia dessas duas pessoas que são os meus alicerces, né? Eu tô aqui agora, eu sou o cara que bota a cara, né? Mas lá atrás tem um trabalho que certamente, se não fosse eles, eu talvez não teria capacidade, ou até teria, mas teria muita dificuldade. Então, não poderia deixar de honrar a vida deles. Eu vou aproveitar, deixa... É que é tanta gente, né? Exato. 8 gestores, então a gente tem uma equipe também, nem equipe, né? Eu considero uma família, Isso, um os time, líderes, com certeza. Uma liderança, assim, que não sei nem se eu estaria na primeira... Ainda estava com São Luís, se não fosse a liderança, pessoas que vêm desde o São Luís comigo, Stephanie, Shelda, a Gra, assim, a Gra é minha irmã de alma, a gente tem uma conexão, né? E sem ela no bastidor, pegando no gol... Eu tava atacando, mas teria perdido aí de golado, ou talvez empatado. Dava 10 gols, mas toma o 10 lá. Então, ela segura muito bem no gol. E a Rafinha, minha grande e pequena mulher desse tamanho, que foi aluna de inglês do São Luís, entrou com 14 anos, hoje é diretora. Uma menina de uma humildade, um coração genuíno, que ajuda a cuidar da liderança, ajuda a fazer esse papel muito legal. Então, minha gratidão a todos os sócios, né? A Stephanie, que virou minha sócia em Presidente Prudente, Sheldon em Maringá, a liderança que está chegando agora e todos esses 81 colaboradores, tá bom? Minha gratidão pelo convite. E prazer. Tem uma pessoa que indiretamente ele não gosta que eu falo isso, tá? Mas depois de Jesus, que é o meu principal mestre, condutor, ele detesta isso. Ele fala, eu não sou seu guru, eu não sou seu mentor. Mas mesmo assim você vai falar. Mas ele é a minha pessoa. Ele é a minha inspiração de ser humano, de liderança. E... acho que nos momentos que nem eu sabia que eu conseguiria, né? Mesmo assim, ele é de poucas palavras. Então, o Rafa só dá sinais. Ele não é de sentar e falar, olha... É o Rafael. Eu sabia que ela ia falar do Rafael. Ele é ela já falou isso várias vezes, tá? Pra mim, viu? Eu tenho que honrar a sua vida. Ele não gosta, ele não imagina, mas ele não tem noção. Como não é jabá. Não é jabá. Eu acredito... Como ele transformou a minha vida. Ele não faz ideia. Eu acredito muito no que você E não, fala. eu quero aproveitar o ensejo também, então, e honrar a vida do Rafael, porque é um cara que eu admiro. A liderança do Rafael na Microlins é algo, assim, que arrepia, né? E assim, gente, você ter uma liderança que é apaixonada pelo que faz, te traz uma segurança que você pode dar aquele passo, entendeu? Então, eu agradeço muito ao Rafa, né? A oportunidade que ele me deu de estar aqui no conselho, que, isso foi transformador na minha vida. Mérito seu. Ele sempre fala isso, mas é importante honrar, né, gente? A liderança, a gente tem que honrar a quem merece honra. Mas assim, vocês estavam falando do time, né? Gente boa traz gente boa, vocês são super generosos. Mesmo quando esticam a mão lá para ajudar, mas também para receber essa ajuda. Então, é uma família. A gente chama de família Microlins, porque realmente... Né? Onde você for, tá passando perrengue, é da família Microlins, não vai passar mais. É só levantar a mão que vai ter alguém lá que vai te ajudar. Sensacional, gente. 1h30, um pouquinho mais de um papo de alto nível aqui.
sem papas na língua, com histórias reais, de pessoas reais que transformam vidas. Senta o dedo no like, compartilha, fala pros amigos, pra família, tá? Eu tenho certeza que esse foi um papo aqui excelente e para quem você passar vai inspirar a vida também, tá bom? Daqui 2 semanas a gente volta com um novo episódio do Move Talk. De novo, obrigado Sami, obrigado Everton, foi um prazer. obrigado Rafa, que clima gostoso acabar esse episódio. E obrigado Jojo também, você, viu meu amigo? Tamo junto. Vai Jojo! Até a próxima!